Então, pessoa, suponhamos que você vai fazer sua prova amanhã, nesta semana, no final do mês, nesse semestre. Com quais temas de fato você deve se preocupar? Quais são os mais possíveis? Quais são as pautas que a gente sabe que são certeiras, vão aparecer na sua prova com a chance absurda de nós acertarmos? Bem, antes de eu levantar esse top 5 dos temas mais prováveis deste semestre, é importante que você saiba como esses temas são levantados para nós discutirmos, ou principalmente por qual razão esses temas que nós levantamos como possíveis são de fato os temas que acabam aparecendo nas provas, seja no Enem, no concurso público ou no vestibular. O critério é simples. Na verdade, nós nos baseamos em 3 ou 4 critérios no máximo para definir quais pautas são realmente relevantes. A primeira, obviamente, são as grandes pautas de mídia do cenário brasileiro. Sim, só do cenário brasileiro. Então, se existe uma grande notícia, um grande acontecimento ou uma transformação social que principalmente afete mais de uma esfera da organização da vida, do ponto de vista político, econômico, comportamental, enfim, a chance de aparecer na sua prova é muito maior. Então, obviamente, nós selecionamos aquilo que está sendo quase unânime no noticiário, envolve vários pontos de vista, gera polêmica, então certamente isso pode reverberar na organização da sua prova e vem como tema. E lembrete, se você é do concurso público ou do vestibular, não significa que a área para a qual você está prestando defina o tema da redação. Não. Você pode estar fazendo um concurso para a área de segurança pública e o tema da sua redação ser, sei lá, bebês reborn ou escassez de água. Uma coisa não está vinculada à outra. A área para a qual você presta não determina o perfil ou o eixo temático do tema da sua redação. Então, não se limite, porque a abordagem é ampla. Além das pautas de mídia do cenário brasileiro, aquilo que é política pública ou projeto a ser votado como política pública também é talvez um dos maiores termômetros para nós entendermos uma pauta como possível tema de redação. Então, aquilo que já foi organizado dentro da Câmara, do Senado e que está para ser votado é interesse nacional, está mobilizando de alguma forma a opinião política, certamente vai ser convertido em tema. Quando diz respeito ao cenário do Enem, então, é simplesmente apenas pautas públicas de projetos que estão em votação ou projetos com os quais o governo queira manter a memória do povo fresca. Então, certamente vão aparecer. E claro, entrecortando minorias sociais, porque nem sempre vai envolver pautas que esbarrem minorias. Se o tema não é de uma matriz minoritária, desista, ele não está no top 5 do Enem. Está no top 5 talvez dos vestibulares ou dos concursos, mas não do Enem. De toda forma, políticas públicas, projetos que estão tramitando dentro do Senado ou do Congresso, são temas com os quais você precisa lidar. Trate de escrever, de desenvolver matriz argumentativa, porque de fato vão aparecer. E o terceiro e último critério, claro, é o velho repeteco da dinâmica das bancas. Os temas que já foram cobrados ao longo do ano reaparecem infinitas vezes dentro de infinitas provas. Então, não, as provas não são originais na elaboração dos temas de redação. Toda vez que um tema aparece por uma banca dentro de um concurso público, de um vestibular ou no Enem, significa que ao longo do mesmo ano esse tema já apareceu em outras provas, já veio cobrado de outras maneiras dentro de outros processos seletivos. Então, vale a pena você ficar atento ao que outros processos estão cobrando ao longo do ano. Os temas voltam. Não dentro do mesmo processo. O Enem não se repete, mas ele acaba repetindo o que outras bancas já desenvolveram. Então, você quer realmente estar antenado com os temas que são importantes e que podem aparecer como temas de redação dentro da sua prova? Você precisa, então, de uma pesquisa bem feita em 3 fontes. Pautas de mídias significativas pelos principais meios de comunicação brasileiros. E, claro, a mídia internacional reporta muita coisa do cenário brasileiro com um enfoque interessante que reverbera nas provas.
Políticas públicas dentro da página do Senado e da Câmara dos Deputados. Essas políticas públicas determinam quais temas estão cogitados para a sua prova, sim. E, finalmente, outras provas, o que os outros vestibulares, concursos estão cobrando ao longo do ano para que você saiba o que pode aparecer na sua prova. Porque, sim, nesse universo, nada se cria, tudo se copia. Então, você precisa estar atento ao que estão discutindo por aí. Com base nisso, nesses 3 critérios, já podemos levantar o nosso primeiro top 5 de 2025, dos temas mais possíveis de cobrança neste ano. E aí eu já peço para que você fique atento a respeito de qual deles você precisa que eu aprofunde, que eu volte, que eu explore mais, que eu desenvolva com mais cuidado, que eu levante novas teses, porque sim, você precisa ficar um especialista nesses 5, eles vão aparecer na sua prova. Creio que, principalmente se você já é meu aluno, você deve saber que inteligência artificial é o top 1 dos temas mais possíveis no cenário das provas em 2025. Isso porque configura a realidade nas três fontes sobre as quais eu te falei agora, que definem o termômetro do tema para uma prova. É uma pauta de mídia de extrema relevância, noticiada em tudo quanto é mídia imaginável, com N desdobramentos no cenário econômico, político, na geração de empregos, na gestão da democracia, na formação da medicina, na disseminação de informações a respeito da vida pública, inúmeros cenários, os mais diversos imagináveis. Sim, já apareceu como projeto de política pública e de lei há um bom tempo, numa tentativa de normatização, de entendimento do cruzamento da tecnologia com a gestão política, com risco de fraudes, enfim. E sim, já apareceu em 400.967 temas diferentes, em inúmeras bancas, cobrados nos vestibulares e nos concursos país afora. Então sim, configura tema importante nas 3 vias principais, que são um termômetro para nós entendermos o que é um tema relevante. Sobre IA, eu creio que o principal argumento que você precisa levantar dentro da sua redação, e que é uma tese que vai funcionar sempre quando você precisar discutir isso dentro da sua prova, é a extrema alienação sobre a qual todos nós estamos, infelizmente, subjugados. A maioria de nós não faz a mínima ideia do impacto que produz, do risco em que nós somos colocados, do nível de evolução ou de qual risco envolve na esfera política, econômica, na geração de empregos, na formação do sistema educacional, na influência na infância, enfim. Nós não sabemos simplesmente. Estamos totalmente alienados a respeito do processo e isso configura uma tese forte, porque é a matriz de todos os problemas. Do impacto comportamental, do impacto político, do impacto econômico, do impacto de saúde, do impacto educacional, o fato de nós não nos darmos conta do risco que envolve. Para isso, inclusive, há 2 repertórios fabulosos que vão se encaixar como uma luva em qualquer tema que você for discutir. Aqui, dá para dizer sobre o fato de nós assumirmos essa posição de consumidores na linha de produção. E aí, como nós estamos posicionados apenas como consumidores da tecnologia, nós não temos noção do que ela envolve desde o seu processo de desenvolvimento até chegar nas nossas mãos. Nós não temos noção de por que nós temos um acesso gratuito a tudo isso, mesmo que o processo seja extremamente caro e complexo. Porque se chegou de graça, é porque você está pagando de alguma forma, que você não faz ideia qual é. Mas a gente está pagando, né? De alguma maneira todos nós estamos. De toda forma também nós não sabemos se existe um impacto ambiental, como o resfriamento do sistema e a quantidade absurda de água que gasta. Nós não sabemos se isso de fato é a maior base de alienação, se é isso que está rasgando o tecido da realidade, nos impedindo de discernir o que é verdade, o que é produzido do ponto de vista da inteligência. Enfim,
Nós não sabemos. Quem fala sobre a alienação pelos meios de produção é o senhor querido Karl Marx, figurinha que provavelmente você já ouviu falar, você conhece. Ele falava, claro, sobre como os meios de produção alienam antes de existir qualquer formato de tecnologia, mas isso se aplica perfeitamente ao que está vendo agora. Se você é só o montador, só o produtor de uma peça, ou, claro, se você é só o consumidor, é claro que você não tem noção, você não domina o que envolve o sistema, a dinâmica, os riscos, os danos. Não, a gente não sabe, porque a gente está só consumindo, a gente está brincando de ser, sei lá, tecnológico, com uma interface extremamente intuitiva e fácil de usar de inteligência artificial. ChatGPT virou brincadeira, as pessoas inclusive estão até se sabotando, me mandando redação feita de ChatGPT. Você vê o nível da ignorância, do profundo eco na cabeça das pessoas. Ninguém está sabendo de nada que está acontecendo, do risco que existe, dos danos que estão gerar. Não tem. Não tem. E o fato de realmente nós estarmos leves apenas como consumidores, como eu estou te dizendo, não nos dá medida sobre nada. Dados roubados, impacto ambiental, destruição do modelo democrático, né, fissura no tecido da realidade. Nada, né? A gente está só curtindo, fazendo foto de bebê, criando vídeos do nada, produzindo programas de auditório que nunca existiram. É diversão. Diversão. E ninguém sabe exatamente do dano, do perigo, do caos, da destruição da democracia, do fim, do apocalipse da humanidade, sugada por máquinas, numa nova revolta do movimento ludista do século XXI. Não, ninguém tem nem noção de que isso seja possível, de que isso faça parte desse cenário e de que nós estejamos próximos de um colapso iminente de toda a matriz cybercultural até então gerada. Mas enfim, para além do meu escândalo, o fato de tudo envolvendo inteligência artificial fazer parte de, sei lá, né, diversão e brincadeiras, a gente pode colocar isso como resultado da indústria cultural, sobre a qual a escola de Frankfurt toda discute, mas Theodor Adorno acaba dando um pouquinho mais de ênfase. Theodor Adorno, Horkheimer, Marcuse, todos eles mencionam que a dinâmica dessa cultura de massa, fácil de consumir, divertida, leve e repetitiva, faz com que nós não nos atenhamos muito aos detalhes dessa produção, que nós não usemos essa cultura como um valor de construção social, mas um fator de esvaziamento. Tudo é leve. O celular acaba sendo a privada do nosso cérebro, onde a gente descarrega todas as merdas que a gente não consegue processar naturalmente. Então, tá pesado, tá denso, sua vida perdeu sentido, nada que você faz presta, as metas que você estabeleceu você não alcança, nada parece ser muito bom, você está exausto, você está consumido pela própria dinâmica do seu fracasso. O que você faz? Você deixa o seu tempo ser devorado, consumido por um material raso, repetitivo, falsamente engraçado, produzido agora por tecnologia, criando um cenário em que as redes são cada vez menos humanas e cada vez mais geridas por um sistema automático sobre o qual você nem tem ideia a respeito do funcionamento, né? Nós estamos próximos do colapso total da internet, da morte da internet, de nós termos um sistema que vai ser 90% produzido por IA. Nós não temos a mínima noção do que isso realmente significa, de que impacto isso produz, porque a gente está só na diversão, na cultura de massa, dando descarga na nossa massa cinzenta, deixando que os pensamentos fluam esgoto abaixo, sem nos atermos a que forma nós estamos dando para a nossa vida, como nós estamos permitindo que essas inteligências evoluam. Quem está lucrando com isso? Por que a gente está gastando tanto tempo com isso? Não, a gente deixa, né? Deixa levar. Então, sem dúvida, essa é uma tese mais que universal quando se trata de inteligência artificial, né? Bom, em segundo lugar, na dinâmica dos temas, eixos mais importantes do ano, eu creio que não haja dúvidas a respeito das epidemias e pandemias permanentes
que fazem parte do cenário global com cada vez mais desespero, com cada vez mais risco, e eu me refiro a epidemias ou pandemias permanentes, porque não está havendo prazo de nós nos curarmos de uma para enfrentarmos a próxima. Não, elas são agora concomitantes, acontecem todas ao mesmo tempo, matando em massa, sem descanso. É gripe, atrás de dengue, atrás de pneumonia, atrás de Covid, atrás de HIV, atrás de sífilis, atrás de cachumba, atrás de rubéola, atrás de sarampo, atrás de pólio, todas nos consumindo quase que simultaneamente, sem que nós possamos realmente nos defender, sem que haja um esclarecimento a respeito do que está acontecendo, sem que haja engajamento social para o controle ou amenização do impacto. Eu sei que eu exagerei aqui, porque eu sei que cachumba ou rubéola não estão num nível tão alarmante, mas as outras todas quase estão, né? Gripe, por exemplo, nunca matou tanto quanto agora. E assim, parece que os esforços públicos por vacinação, por imunização, por distribuição de informação, não estão sendo executados suficientemente. Parece que aquilo que funcionava até os anos 90, 2000, em termos de esclarecimento sobre imunização de massa, sobre vacinas, nada. Higiene, nada. Não chega. Parece que não chega, né? A crise, na verdade, não é de saúde. A crise é de pensamento. Porque é um nível de alienação também aqui, né? Não tem como não dizer, de alienação a respeito do que é saúde pública tão severo que fica difícil romper as bolhas de percepção e convencer as pessoas de que elas precisam de fato se proteger, né? Mergulhar em medidas sanitárias severas para que possam de fato estar vivas e protegidas, para que possam entender a dinâmica desse século, que é um século de adoecimento. É um século meio apocalíptico dentro do qual nós estamos. Covid-19 pode ser a coisa mais branda que o século XXI já viu, realmente pode. Podem vir crises muito mais severas e não tem havido lá muito esclarecimento ou boa vontade para entender quais são esses riscos. O que é um sistema de saúde pública? De que forma a proteção em massa é importante para que cada indivíduo sobreviva? Não tem. Então aqui a gente pode falar, uma das teses mais universais para pandemias permanentes é uma crise de acesso à informação. É meio paradoxal falar que numa época como essa existe crise de acesso à informação, porque a informação nunca foi tão fácil, né? Você tem aí na palma da sua mão milhões de terabytes de rede social com milhares de informações todos os dias, mas essas informações estão dentro de bolhas. E se a sua bolha não dialoga com essas informações, se você não é o tipo de pessoa que consome esse tipo de informação, não adianta, a informação não chega, não alcança, não transforma as pessoas, porque é uma grande distância entre informação e conhecimento, né? A informação está aí, solta no mundo, hoje presa às bolhas algorítmicas, e se você não adere a essas informações a ponto de entendê-las dentro do seu universo e aplicá-las na sua vida, elas não servem para absolutamente nada, elas não se convertem em conhecimento. Então, medidas sanitárias, imunização de massa, compreensão dos colapsos ambientais e do impacto para a saúde pública só vão, de fato, funcionar se essa informação for absorvida como conhecimento. Eu creio que a principal barreira para o acesso à informação hoje seja a formação de tribos morais. E se você é meu aluno, com certeza você já domina esse conceito, né? Tribos morais, segundo Joshua Green, é esse fenômeno de encerramento dos indivíduos dentro de bolhas ideológicas com pouquíssimo diálogo com os demais. Nós desenvolvemos um nível de intolerância cada vez maior ao diferente, já que nós só convivemos com aquilo que nos apraz, com aquilo que nos é confortável, com aquilo que de alguma forma é nosso espelho, né? Sei lá,
Caetano, em Sampa, Narciso acha feio que não é espelho, de fato nós só admiramos aquilo que é reflexo das nossas próprias convicções, nenhum de nós está aberto a pensar o mundo para além dessas convicções mesquinhas, politicamente polarizadas e recheadas de ignorância, e nisso, havendo transformações sociais, novas perspectivas de saúde pública, transformações ambientais e econômicas, uma nova gestão da vida no planeta Terra, mesmo assim, não adianta. As pessoas estão ali, né, fechadas, encarceradas nessa visão tribal de mundo, em que o valor individual delas suplanta o coletivo, o que eu acho é mais importante do que o mundo estabelece como correto, porque a minha opinião suplanta o valor da ciência, e aí tudo é deixado de lado, o acesso à informação de qualidade acaba sendo ignorado, todo o avanço da medicina até agora se perde. Então, nesse cenário das tribos morais, nós vemos cada vez mais as opiniões ganhando mais valor do que ciência. Num momento em que um ponto de vista se torna mais valioso do que uma evidência científica conquistada com anos, décadas, séculos de pesquisa por inúmeras matrizes e por inúmeros estudiosos diferentes. Triste pensar que a matriz de um Oswaldo Cruz, né, de um Carlos Chagas, de todos os grandes sanitaristas e todo o desenvolvimento médico científico brasileiro tenha sido substituído pelo Zé das Couve, que acredita que na vacina tem um chip que vai deixá-lo controlado pelo governo e vai, sei lá, fazer com que, sei lá, ele goste de funk ou qualquer coisa parecida. Então, assim, nós vivemos num momento, assim, obscuro. Eu acho que é uma ofensa à Idade Média dizer que nós estamos numa nova Idade das Trevas. Não. A Idade Média era até esclarecida demais comparada ao que nós estamos vivendo agora. É um momento em que a ignorância reina, né? E o encerramento nessas tribos cada vez mais alienadas do resto do planeta faz com que a percepção da própria ignorância não exista. Porque o mais triste da ignorância é não se reconhecer ignorante, né? Não saber da própria ignorância. Porque não tem como você mudar nada se você não sabe o seu estado, né, de vazio, de percepção de mundo. Então, pandemias permanentes está na lista dos temas mais importantes. O terceiro, acho que você não vai discordar de mim, pelo peso que isso está tendo nas mídias nos últimos 2 anos, sem dúvida, é a evolução no cenário brasileiro e a adesão em massa dos malditos e virais bets, né? Dos jogos de azar. Jogos de azar não foram inventados no Brasil em 2024, 2025, sejamos honestos. Jogos de azar são parte da cultura brasileira desde que nós nos entendemos quanto, sei lá, terra firme, se considerarmos o cenário dos cassinos, né, sei lá, como é que se chama aquele negócio, dos caça-níqueis, né, da forma como nós sempre adoramos um poker, online ou não, um truco, um jogo do bicho, uma rinha, qualquer um desses elementos. Então nós sempre estivemos, de alguma forma, conectados a jogos de azar. Não são um cenário novo. No entanto, desde Getúlio Vargas, jogos de azar já vinham sendo condenáveis no Brasil pela relação estreita com o crime organizado, com tráfico de armas, com tráfico de drogas, com prostituição, pelos problemas severos de segurança pública envolvendo consumo pesado de opioides e álcool. Inevitável, se existe tráfico, existe consumo. A dificuldade de lidar com o transtorno vinculado aos jogos, com o vício nos jogos, com a ludopatia. Então, assim, a situação é velha. Já estava condenado porque é ruim. O que acontecia ainda era clandestino, porque, afinal de contas, a lei sempre proibiu. No entanto, né, meu senhor, minha senhora, a internet é uma terra sem lei. Muito difícil segurar o que acontece online. A terra do online é onde tudo pode, onde tudo reina, onde nada é proibido.
Então, mesmo que desde 1930 a 1940 já se entenda que cassinos, poker, jogo do bicho, bingos e companhia são um problema, com a quarta revolução industrial está sendo difícil dizer para as pessoas o que é certo ou errado, né? O que pode, o que não pode. E fazer com que elas deixem de aderir a qualquer coisa, a qualquer nível de golpe online, para pensar a respeito do que estão fazendo. Então, eu acho que aqui no caso dos bets, a marca principal seria a tese principal para você defender um tema como esse, ou começar a pensar sobre, é a fragilidade da legislação virtual. Então, infelizmente, quando se trata de legislação no Brasil, embora nós tenhamos um corpo legal vultoso, a gente tem lei pra caramba, e que diz respeito a quase todas as realidades, essas leis acabam ficando um tanto quanto obsoletas dentro do nosso cenário, sabe? Parece que a realidade do mundo evolui, que o cenário se transforma, se complexifica com o passar do tempo, e as leis não acompanham, sabe? Não vai. Não chega. Veja, o nosso Código Penal é de 1940, junto com o Processual Penal. Em 1940, meu senhor, não tinha nem favela no Brasil. Não dava nem para classificar crime organizado, porque nem existia. Nem havia comércio de droga sintética por aqui. Nem sabiam o que era isso. Veja só, nós não conseguimos até hoje uma legislação que dê conta do cenário virtual. Criamos umas coisinhas, como o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas assim, muito pequenas, comparada à extensão do que existe online e da necessidade de uma legislação que gere fiscalização permanente, profunda e complexa sobre esses sistemas. Então, assim, o mundo indo a uma velocidade absurda, essa realidade virtual, e a legislação a passos lentos aqui embaixo, sem conseguir acompanhar esse fluxo, sabe? Isso é um problema sério que existe no Brasil. A gestão do Estado brasileiro é inelástica, é um Estado inelástico, ou seja, é uma estrutura de governo que não se estende para acompanhar o mundo ou a dinâmica brasileira tal qual ela desenvolve. Fica sempre, sabe, devendo uns passos, faltando uma atualização, uma instituição mais eficaz, treinamento de pessoal, investimento, uma letra de lei que seja realmente coerente com as demandas sociais, feita por gente que entenda o que está acontecendo. Nossa, é falho demais. Quem fala sobre a eu escrevi errado ainda, você viu? Inelasticidade dos Estados democráticos modernos é o meu querido Slavoj Žižek, que mesmo sendo esloveno, produz uma reflexão que se encaixa muito bem no cenário brasileiro, de haver uma estrutura de governo que, de fato, não segue, fraca, anêmica, né? Pequena. Então, qualquer tentativa de esticar, de fazer caber no país, né, parece que a fibra se rompe, quebra, e não temos um governo forte, atualizado e coerente o suficiente, infelizmente, né? Então aí, nessa pataquada de CPI das bets, mas assim, criminalizam umas coisas, outras passam, né? Sei lá, as casas de aposta de futebol, de jogos de futebol, ó, rendendo a toda. Não, meu tigrinho que é só o problema, o resto segue, né? Deixa. Então, a situação grave, situação muito grave, viu? Nós não temos... A legislação do país é meio que hipócrita. É legislação para quem? É legislação beneficiando o quê? A favor de quem, né? Não é uma legislação alinhada com o princípio de justiça e com a coerência da dinâmica do Estado democrático de direito. Muita coisa fica para trás. Bem, um quarto top que certamente já tem despontado nas provas e deve aparecer nas próximas, espero que mais bem feito do que esse 4 do quadro, é o cenário da violência escolar. E violência escolar, sejamos francos, tem inúmeros desdobramentos, né? Dos mais inocentes aos mais severos, do bullying
aos atentados terroristas, aos assassinatos, né, as calamidades que têm sido cenário constante, preocupante e assustador na dinâmica escolar. A escola deixou de ser um espaço saudável de aprendizagem para se tornar um espaço quase sempre obsoleto, distante das necessidades e da realidade dos estudantes, desvinculada do acesso à assistência social e principalmente à saúde mental, né? Quase sempre com um diálogo frágil com a comunidade, pouco entendem a respeito do que os pais precisam, do que a criança precisa, de quais são as emergências da dinâmica de vida da criança e do adolescente no Brasil, falsamente alinhada ao ECA, raramente executando com qualidade, né? Distante também das necessidades do mercado de trabalho, distantes do pensamento dos mais jovens e da necessidade do mundo moderno. Parece que as escolas foram guardadas numa cápsula, congeladas no tempo, e isso tem feito com que haja inúmeras rachaduras nas instituições. Ou seja, é uma instituição que não acompanha a evolução do cenário contemporâneo e não se adapta às exigências do mundo atual. Nisso, claro, se torna um espaço antiquado, inseguro, né, distante das necessidades sociais e um termômetro para a crise social vivida no Brasil, para a crise familiar, para a crise de segurança pública, para a crise de saúde. Né? Ela é um termômetro. Ela é um termômetro do que a gente já denomina um bocado dentro das aulas como instituição zumbi, que eu creio que seja a referência mãe dessa discussão, né? Levantada por Zygmunt Bauman. Bauman comenta sobre a zumbização das instituições, vou colocar aqui a fragilidade institucional, a partir da família. É o primeiro debate do Bauman, né, da fragilidade institucional. Bauman comenta, por exemplo, que as famílias ainda se mantêm vivas, obviamente, compostas em sociedade reconhecidas como instituição, mas raramente entendem qual é a função real da família. Qual é a função de cada um dos membros? O que um pai precisa fazer para ser considerado pai? Qual é a responsabilidade de uma mãe? Qual é o dever de um filho? Raramente se entende isso. E aí, se você for observar as outras instituições que compõem essa sociedade, você percebe o mesmo traço. As instituições estão aí, estão funcionando, vigoram, mas não estão muito cientes das suas reais funções. O que ela tem que fazer? O que a escola tem que fazer? Qual diálogo a escola tem que estabelecer com a comunidade, com os pais, com os órgãos de segurança, com a assistência social, com os conselhos tutelares? Como esse diálogo tem que acontecer? Como tem que ser a presença dessas outras instituições dentro da escola? O papel do professor em sala de aula é qual? Qual é o diálogo que o professor realmente precisa estabelecer com o aluno? Essa prática do professor engessado com livro didático resolvendo questão, ensinando ciência de séculos e séculos atrás, realmente é o que combina com a necessidade real das escolas hoje? Será que ainda funciona? Será que é isso que hoje é mais urgente? Reconheço o valor de toda essa dimensão de conhecimento construída ao longo dos séculos, que culminou nessa escola positivista organizada no princípio do século XX. Mas ainda é coerente com agora? Cabe. Não precisa passar por uma atualização, por uma renovação, sabe? Eu penso muito nisso. Inclusive, isso faz com que eu me questione muito sobre o que eu faço. Isso que eu continuo fazendo, isso que eu estou te falando, é o que você realmente precisa saber? É o que você precisa aprender? É a visão crítica que você deve desenvolver? É o que vai tanto te colocar dentro da universidade, do cargo público que você quer, né? E, de fato, te tornar uma pessoa melhor, mais crítica, mais autônoma? A gente tem que se questionar o tempo todo. No sistema de educação, assim como em qualquer outra instituição, na família, inclusive, o que eu estou fazendo é o que, de fato, precisa ser feito? E, de fato, raramente a escola, sabe, pensa nisso. Então, por isso que Bauman chama de zumbi. Está viva, mas meio morta nas suas funções, e aí essas falhas começam a aparecer. A violência é um termômetro, o desequilíbrio institucional, a evasão escolar, esses crimes hediondos, tudo, né? Então, preocupante, severo, demandando um olhar muito cuidadoso e cada vez mais responsável em cima do que de fato a escola é, né?
Bom, para fechar esse meu top 5, eu creio que o quinto tema a ser observado, ou tema eixo talvez, é o que diz respeito a capacitismo no Brasil, ao preconceito e à exclusão severa da pessoa com deficiência. Eu estou considerando que isso é um tema eixo porque há várias deficiências aqui. As que estão mais em voga no último ano são as deficiências intelectuais e as neurodivergências. Elas têm uma chance maior de aparecer. A questão envolvendo o espectro autista, a inclusão da pessoa com espectro autista na vivência da sociedade, no sistema educacional, a forma como a neurodivergência, a neurodiferença são entendidas nesse cenário, ou principalmente como não são entendidas, né? Então, entender a natureza desses preconceitos e buscar caminhos que possam gerar inclusão estão entre as pautas principais. O governo federal está em esforços pesadíssimos para tratar desse assunto. Há inúmeras políticas públicas nesse momento sendo votadas, principalmente que reconheçam e entendam quais direitos são cabíveis, de qual maneira a visibilidade pode ser produtiva, não excludente. Tem um debate pesado em torno disso. De qual forma a inserção no mercado de trabalho soa de fato como inserção e não como exclusão, porque nós estamos falando da minoria mais pobre do cenário brasileiro atual. Então, assim, é bastante complexo, muito pesado, um tema muito vasto, que demanda olhares muito cuidadosos. Eu creio que uma das principais teses que dizem respeito à natureza do capacitismo é a falha no reconhecimento. Sabe, porque nós temos uma dificuldade muito grande de entender mesmo o que é diferença. Né? A partir dessa diferença, como eu entendo que diferença não significa inferioridade? Como eu entendo que deficiência não significa incapacidade? E se for uma deficiência incapacitante, de eu considerar que é direito da pessoa com deficiência ter acesso a recursos que nivelem as suas capacidades. Sabe, é muita coisa que precisa ser compreendida aqui. Como eu lido? Como é inclusivo e não é exposição em relação, por exemplo, a neurodivergências, a espectro autista e companhia? Como é que se lida com isso? Sabe, ainda é um desafio o acesso à informação clara a respeito de quem são essas pessoas que viveram, de certa forma, fechadas, escondidas como sinal de vergonha, de medo dentro da estrutura da sociedade que nós possuímos agora. E nesse momento em que elas são discutidas, expostas e debatidas, tem-se a dificuldade, sabe, de nos educar para a vivência com a diferença. Então, nós não somos muito ligados a isso, né? Eu acho que para isso, primeira vez que eu vou falar nela hoje, Dona Hannah Arendt tem um princípio interessante para falar sobre a forma como nós geramos a desumanização das minorias. Porque, de fato, nós consideramos pessoas humanas, dignas de respeito, de credibilidade, de inclusão, aquelas que compartilham conosco os mesmos traços que nós possuímos, de desenvolvimento intelectual, motor, sensorial. Essas pessoas têm o mesmo nível de contato, o mesmo respeito, a mesma credibilidade, o mesmo envolvimento. Se determinado indivíduo não tem, ou tem outras habilidades sensoriais, intelectuais ou motoras, nós passamos a entender que essas pessoas são menos humanas, portanto são menos dignas de respeito. Então, quebrar essa desumanização das minorias para conseguir reconhecer o que é uma pessoa com deficiência e como ela pode ser de fato integrada à sociedade, é um desafio maior, viu? O negócio, quase todo que eu discuti hoje está centrado em compreensão, não é? Informação, acesso à informação. Concorda? O que você acha desse top 5? Forte para a prova? Agora eu quero que você me diga, estou esperando aí você me dizer, qual desses precisa urgentemente de uma aula aprofundadíssima, com as teses vitais para argumentar em qualquer recorte, com um repertório que possa ser validado sem sombra de dúvida por nenhum corretor. Qual desse merece temas e mais temas diferentes para você observar como aplicar? E claro, me diga aí se você já quer o próximo top 5, porque eu já tenho aqui na ponta da agulha quais são os outros 5 que estão na lista dos mais importantes do ano.
Combinado? Estou esperando seus palpites aí para eu já gravar a próxima. Fechou?